Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio aqui da B3. B3, se você ainda não sabe, é Brasil Bolsa Balcão. Nossa principal bolsa, acho que é a principal bolsa aqui da América do Sul, quiçá da América Central. E fica no Centro Histórico de São Paulo. Bem, o tema do programa, você sabe que esse programa você pode ver agora pela TV, você pode ver pelo Facebook, pela página do canal. E depois, na semana seguinte, você pode ver quando quiser, porque o programa vai para a página no YouTube. Todos os programas de 2018, esse ano, estão lá. Vê a hora que quer, quando quer. Basta ter acesso à internet, coisa que quase todo mundo tem, né? Bem, o Brasil tem um banco que eu, que sou bem jovem, quando ele foi criado, ele tinha um nome, depois cresceu um pouquinho o nome, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento, é isso mesmo? Agora me deu um branco. Econômico e social. Desenvolvimento social, Econômico e social. Econômico e social. O social veio depois, era só Banco BNDES. Nacional de Desenvolvimento Econômico. O que é um banco? Esse banco é um banco de fomento, mas o meu entrevistado vai explicar para vocês melhor isso. E a ideia hoje do programa é conhecer um pouco os financiamentos que o BNDES faz, e não precisa ser necessariamente só para o agro. Tem vários programas aí que talvez, eu não sei, o banco participe. Tem programas de outras áreas que não só a área de agro, evidentemente. Meu entrevistado é o Tiago Peroba, cujo nome tem tudo a ver com o setor agrícola, é uma madeira de lei. É perfeito. Ele é gerente de relacionamento e gestão do crédito rural do BNDES. Tiago, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Explica um pouco a função do banco, depois a gente entra no rural. O que o BNDES ele foi criado para fazer? Você que já está lá há bastante tempo. Bem, estou lá. Primeiramente, eu queria agradecer, boa tarde a todos. Prazer. Agradecer aqui o convite, né, da gente aqui do BNDES poder vir aqui no programa de vocês. Falar um pouquinho sobre o banco, trazer um pouco o banco mais próximo da sociedade, né, do empresariado, do produtor rural. Acho que isso é importante, né, para que a sociedade, que é de fato o grande, vamos chamar aqui o CEO do banco, que ela possa obviamente se identificar e entender qual é o papel do banco, né. Então acho que isso é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. O BNDES ele foi criado na década de 50. É um banco de fomento, é um banco de desenvolvimento, é um banco público, isso é importante também colocar. E ele, basicamente, quando ele foi criado, ele tinha muito foco na parte de financiamento à infraestrutura, financiamento à industrialização. Desde a década de 50, o banco ele financiava o agro, mas ele não operava as linhas de programas agropecuários do governo federal. Então ele basicamente financiava a agroindústria, mas uma parcela muito pequena. Como eu disse, o foco dele era infraestrutura e indústria. Acho que o banco desde então ele vem crescendo, né? Então a gente notou um crescimento também muito forte, né, na última década do BNDES. Eu acho que hoje boa parte dos brasileiros conhece, né, ou se não conhece já ouviu falar no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas é importante aqui, eu vou dar o foco à linha agro, né, é importante colocar o crescimento do BNDES ao financiamento do agronegócio, principalmente ao financiamento ao produtor rural, né, então da porteira para dentro, não só da agroindústria. Isso a gente pode colocar aqui como um marco, o ano de 96, 97, quando o BNDES passa então a operar o PRONAF, a linha de agricultura, de financiamento à agricultura familiar, né? A década de 2000, então, o banco começa a operar outras linhas de programas do governo. Então aqui eu estou falando de programas equalizados pelo governo federal, programas cujas regras são definidas pelo Ministério Setorial, que no caso aqui a gente está falando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? No caso do PRONAF também, tinha um antigo MDA, né, que hoje é a CEAF. Então a gente passa então a operar essas linhas, né? O Moderagro foi um dos primeiros programas, além do PRONAF, falando mais para a agricultura empresarial, que o banco passou a operar. E assim, a gente pode destacar que o banco ele foi operando forte essas linhas agropecuárias na década de 2000,
Depois, por um tempo, ele diminuiu muito o volume de operações dele. Ali na 2009, 2008. E aí você passou também a observar o Banco do Brasil passando a operar fortemente não só o custeio, né, e comercialização, mas também o crédito de investimento. Na década de 2010, né, ali mais precisamente 2012, o BNDES então passa a ter um foco muito grande no agronegócio. Foi criada dentro do banco uma área específica para tratar o agronegócio. E aí então quando você tem uma equipe, obviamente, destacada para poder pensar, é importante, né, eu acho que os telespectadores conhecem isso muito bem, que o agronegócio ele é muito específico, né? Então ele tem ali regras muito específicas, é crédito controlado, ele tem imagina, ele tem um manual, que é um manual de crédito rural, né? Que é todo ele baseado nas resoluções do CMN, do Conselho Monetário Nacional. Isso. Então... fala em segurança alimentar. Então, ou você conhece muito bem, ou você não vai conseguir operar nesse segmento. Então, eu acho que o BNDES fez um papel, um trabalho de casa muito interessante nesse período, e a gente passou a ser reconhecidamente um grande player. Tanto é que o BNDES, em 2014, 2015, passa a ser a principal fonte para o investimento no crédito rural. Até então, a principal fonte era a poupança rural, operada por outro banco público, o Banco do Brasil, né? Basicamente, né? Não vou aqui só colocar que não é só o Banco do Brasil, mas fortemente operada pelo Banco do Brasil. E em 2015, então, a fonte do BNDES, a fonte de recursos operacionada pelo BNDES, passa a ser a principal fonte para investimento. E desde então, ela segue dessa forma. Acho que colocando o BNDES então numa posição estratégica, principalmente para investimento de longo prazo para o produtor rural. Então hoje quando eu viajo muito pelo Brasil, em feiras, em dias de campo, né? Então quando você fala, por exemplo, financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos, rapidamente eles falam em Moder Frota, rapidamente todo mundo reconhece o termo Finame. Então o BNDES hoje é reconhecidamente um importante financiador do crédito agrícola, mas principalmente para BK, né? Então bens duráveis para investimento. Duas dúvidas minhas, Tiago. Uma, primeiro, o dinheiro emprestado pelo BNDES é dinheiro do que o governo federal determina, é isso? Como é que funciona isso, né? Porque, já acrescentando a segunda pergunta, porque explica, se você puder, porque o BNDES não financia, pelo menos onde eu sei, não financiava diretamente. É uma linha que ele passa por um banco comercial e o banco comercial. É isso mesmo? Então, responde as duas. Tem que dar uma contextualizada, porque não é tão simples assim de explicar. O BNDES ele opera linhas que a gente chama dos programas agropecuários do governo federal. Okay. Então, essas linhas elas são definidas, né, pelo Conselho Monetário Nacional, Fazenda, Banco Central e Planejamento, em conjunto com o Ministério Setorial. Então, por exemplo, a gente pega uma linha empresarial como o Moderagro. Então, ela é, obviamente, definida em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa equipe, ela define a regra, que vai constar da resolução CMN, que constar do Manual de Crédito Rural. É essa regra que o BNDES se apoia para poder seguir. Então, normalmente o pessoal fala, mas o BNDES pede mais do que o Banco X, pede mais do que o Banco Y em termos de exigência. Não, a gente pede basicamente aquilo que está na resolução do Banco Central. Okay. Posso te interromper? A gente chamou um intervalo. Tá bom. Já passou rapidinho, passa rápido. Gente, esse moço simpático aqui é o Tiago Peroba, gerente, deixa eu ler para falar o nome dele certinho, o cargo, ele é gerente de relacionamento e gestão do crédito rural do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Já a gente volta, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Bolsa B3. O entrevistado é o Tiago Peroba, gerente de relacionamento e gestão do crédito rural. Acertei? Perfeito. E eu interrompi o Tiago no intervalo agora há pouco. Ele estava explicando duas questões que eu tinha colocado. Você conclui, por favor, Tiago. Maravilha. Então, você tinha me perguntado... Eu queria te fazer duas. Primeiro, se eu esquecer alguma coisa fundamental, você manda bala, porque eu vou te avisar quando o programa for acabar.
Ótimo. E segundo, que eu acho que esqueceram de ligar o ar, porque eu estou começando a ficar suado. Também me desculpe, mas vamos lá. Eu estou bem, mas ok. Está meio quentinho, mas você é carioca, você está acostumado. Estou acostumado. Então, como eu estava colocando, é o seguinte, uma vez, os programas agropecuários, então, eles têm o seu regramento definido pelo governo, pelo manual, e destacados no manual de crédito rural. E ele também não tem só o regramento definido, também o orçamento. Então, o governo federal, como esses são programas que têm a sua taxa de juros equalizada pelo Tesouro Nacional, então, o seu orçamento é definido pelo Ministério da Fazenda. E o BNDES, então, ele obedece àquele orçamento. Então, começa a safra em julho de 2017, por exemplo, né? Então, a gente começa a safra, a gente começa a operacionalizar um programa. Muitas das vezes, o programa tem uma demanda muito forte, pode ser que aconteça o seguinte, do orçamento ser esgotado. Isso não é igual a falar que o dinheiro do BNDES acabou, pelo contrário. A gente tem lá recurso para poder operar. Só que o orçamento que nos foi dado para poder operar no crédito rural foi esgotado. O que nós fazemos? A gente faz um remanejamento entre as nossas linhas, isso ocorre todo ano agrícola. A gente conversa então com o Ministério Setorial, conversa com o Ministério da Fazenda, com o Tesouro, a gente faz um remanejamento entre as linhas, ou a gente pede uma suplementação de recursos. Então, normalmente, a gente não fica sem recursos para operar as linhas dentro do ano agrícola. Pode ocorrer, sim, uma paralisação temporária, que é o tempo de setup, vamos colocar aqui. Mas o BNDES ele não fica sem, acabou o recurso do BNDES. Esse é um termo que a gente acaba ouvindo muito, por onde a gente anda aí no Brasil afora, mas é um termo incorreto. Não, o BNDES tem recurso para operar o crédito rural e essa é uma prioridade nossa. Eu só ia fazer um esclarecimento, caso o telespectador não saiba. Taxa de juros equalizada é o seguinte, o governo fala para emprestar para o campo, sei lá, se está no Modern Frota, a taxa de juros de 7,5%. Né? E a taxa no país está 8,5%. Isso. Esse 1% é equalizado. É equalizado pelo Tesouro. É isso. Isso aí. Está claro? Está claro, está claro. E o que você falou de remanejar, também vou falar mais popularmente. Sei lá, ele tem um programa para armazenagem, digamos assim, que está pouco procurado. E o Modern Frota está muito procurado. A gente pode. Você pode mudar o dinheiro, não é uma camisa de força. Perfeito. A gente não vai deixar de atender numa linha, tendo uma outra linha com recursos que não estão sendo utilizados. Jamais. A gente quer tentar otimizar ao máximo a utilização dos recursos que foram autorizados ao banco. A safra nova começa agora, né? Daqui 2, 3 meses. A safra atual ela vai até junho de 2000. Junho, né? E quando se faz o plano agrícola, o BNDES participa ou não? O BNDES é um partícipe dessa formulação. A gente participa das discussões com os órgãos de governo para a formatação do ano agrícola. Como eu disse, principalmente nos recursos para investimento, a gente tem uma participação muito grande e o BNDES também é governo, né? Então a gente também... A gente não pode se esquecer disso. O BNDES ele é um banco, mas ele também é um banco de governo. Então, é um banco estatal, Tiago, que jamais correrá o risco de ser privatizado. Que é um banco de desenvolvimento. É um banco de desenvolvimento. O foco dele, obviamente, ele tem que fazer coisas que os outros bancos não fazem. Perfeito. É um dos papéis do banco, sim. Investir, não sei, vocês têm, não tem nada a ver com o rural. Vocês não participam de investimento na infraestrutura? Sim, a gente opera também fundos não reembolsáveis. Por exemplo, o BNDES agora divulgou, ultimamente, em dezembro, uma campanha publicitária muito legal. E uma das campanhas era o financiamento que a gente fez para as cisternas no Nordeste. Então, foi um financiamento social, obviamente com uma finalidade social que obviamente é um papel, ele cumpre um papel de banco de desenvolvimento, né? Me conte uma coisa, na área de pecuária vocês têm algum financiamento? O BNDES tem? Na verdade, as linhas agropecuárias... Perfeito. As linhas agropecuárias, muitas delas permitem a operação, o financiamento dentro também da pecuária. Por exemplo, o Inovagro, alguns itens são financiados dentro da própria pecuária de corte. Então, ovinocultura, avicultura, suinocultura. Então a gente não tem uma vedação, ela não pode operar na pecuária. Depende muito do que nós vamos financiar. Então é essa a divisão. E não do segmento, não do setor, né? Entendi.
para o desempenho na tua área do rural desta safra está equilibrado? Como é que está? A gente está com um desempenho muito próximo daquele que a gente obteve na última safra. Então, obviamente que tem alguns programas que estão performando mais, estão com um desempenho melhor, outros programas que estão com um desempenho um pouco abaixo, mas aí no cômputo geral, né, de forma geral, um número muito parecido, né, dos recursos equalizados está com um número muito parecido daquilo que a gente operou no ano passado. Talvez tenha até a ver com o produtor brasileiro tem tido safras muito boas. Muito né? boas, muito e boas. Preços muito bons na hora de vender os produtos. E eu queria assim, também destacar o que eu acho que também teve de muito positivo, né, do banco nesse último ano. Vamos colocar aqui, né? O que o banco tem feito para poder facilitar até a vida do próprio produtor, do próprio empresário. A gente lançou em setembro do ano passado, em julho do ano passado, logo com a abertura da safra, setembro foi outro projeto, mas em julho, o BNDES Online. Quando a gente visitava... Eu vi campanha disso. Quando a gente visitava, quantas vezes eu fui a Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ou Minas Gerais, ou o próprio Sul, e o pessoal falava assim, mas o BNDES é muito lento. Para poder analisar, demora muito a operar o BNDES, isso incomodava a gente. Então a gente internamente avaliou o seguinte, olha, o que a gente pode fazer para mudar? Uma das coisas que a gente fez foi atualizar nossa plataforma tecnológica, ou seja, é a estrada por onde caminha as nossas operações. A gente atualizou e hoje, eu posso te falar o seguinte, hoje os programas agropecuários, eles andam numa esteira, numa plataforma para poder analisar, processar as operações super ágil. Então é uma plataforma que a gente consegue processar uma operação em questões de segundos. Existe ainda, isso é da tua área, eu lembrei agora. Não teve uma época um cartão BNDES do produtor, uma coisa assim? O cartão BNDES ele existe desde a década passada, é um sucesso. Eu diria que assim, é o produto financeiro do BNDES que consegue atingir o maior número de empresários, de pessoas no Brasil. Nesse ano que passou, de 2017, nós lançamos o BNDES, cartão BNDES Agro, que é um cartão, porque em tese o cartão BNDES tradicional, ele só é acessível por PJ, por pessoa jurídica, por empresa. E aí tinha uma reclamação que positiva, né, muito grande pelos produtores rurais. Reivindicação. Uma reivindicação, perfeito, um termo melhor, para que o cartão fosse oferecido à pessoa física, produtor rural. Nós avançamos nesse sentido e lançamos então o cartão BNDES Agro, que pode ser adquirido por produtor rural, pessoa física. Então, esse produtor rural ele vai poder ter acesso a esse cartão para aquisição de insumos. É como se fosse um limite de crédito. Então, você tem um cartão BNDES e você vai ter lá um limite, por exemplo, de R$200 mil. Então, você não precisa mandar um projeto ao banco. Você, com o cartão, adquire seus insumos, os seus itens necessários, já com o limite que ele foi concedido pelo agente financeiro. A taxa é fechada. Hoje, ela está em 1,44% ao mês. Não tem nenhuma adicionalidade. Essa é a taxa que ele sabe que vai pagar. Uma pergunta factual, como nós jornalistas gostamos da palavra factual. A taxa de juros no Brasil caiu absurdamente, maravilhosamente no último período, no último ano aí, né? Perfeito. Isso altera alguma coisa no desempenho do BNDES? O BNDES, ele já teve uma alteração já agora em janeiro, com a adoção da TLP, da nova taxa de longo prazo. Isso já foi implementado. Obviamente que também está em processo dentro do banco uma revisão das suas políticas operacionais. Eu não tenho como adiantar, a gente está justamente nesse processo agora. Provavelmente nos próximos dias a gente vai lançar a nova política operacional do banco. E aí sim pode ser que tenha alguma alteração em termos de spread do banco, uma alteração, redução em algumas linhas. Mas isso, infelizmente, está em curso. Está em discussão e não tem como adiantar sem ter uma aprovação. O Thiago gosta muito do programa, mas ele não pode contar. Sem spoiler. Vamos a um intervalo rapidamente. Olha, eu converso com o gerente de relacionamento e gestão do crédito rural, é isso, né? Perfeito. Thiago Perova. Nós vamos ao intervalinho e voltamos já para concluir a conversa, tá bom? Fique aí, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto hoje é da maior importância para você, esteja no campo, na cidade ou onde estiver. Eu estou falando sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, um banco estatal que financia todos os setores da economia brasileira, não é apenas o agro.
agro, indústria, estrada, enfim. O entrevistado é o Tiago Peroba, que é gerente de relacionamento e de gestão do crédito rural. Ele falou agora para um negócio interessante, que esse cartão que o produtor rural pode ter como um cartão de crédito, é um cartão de crédito, né? Sei lá, você vai comprar ração, você arruma lá um crédito de 200, 300 mil, você já sabe quanto vai pagar, quantas prestações pode pagar, é por aí. Eu posso explicar, é por aí. Na verdade, ele não chega a ser igual a um cartão de crédito, porque a taxa de juros é menor. Não, isso também. Você tem basicamente já definido as parcelas que você vai ter para poder amortizar esse financiamento, que é um financiamento, é um empréstimo que você faz via cartão. São 48 meses, até 48 meses. A taxa já é pré-definida. E só que você tem lá, ele não é igual a um cartão de crédito porque você já tem itens pré-definidos dentro de um catálogo. Então o cartão BNDES ele é muito importante porque você já tem um crédito pré-aprovado junto ao agente financeiro. Você não precisa elaborar um projeto como normalmente é a captação de recursos via BNDES, mas você vai ter já um catálogo onde você vai conseguir já definir, esse insumo ele é financiado pelo cartão BNDES, sim. Então você vai lá, já tem um crédito pré-aprovado e consegue adquirir sem grandes problemas. Olha, antes, fora do ar, eu conversei aqui com o Thiago, falei que o meu programa já não é propriamente agro. Essa semana, por exemplo, um dos programas, a conversa é blockchain. Ah, sim. Coisa que está indo no... O agronegócio, você deve estar sabendo, você viaja o país inteiro. Hoje, em fazenda, já se usa clone, já se usa, o cara liga a irrigação pelo smartphone. Perfeito. A acessibilidade está muito boa, tem equipamentos. Outro dia veio aqui com uma tomadinha assim, tomada de parede. Ela faz upload, ela não faz download, não é internet. Ela só faz upload. Perfeito. Então você leva no lugar mais inóspito do Brasil. Coloca, né? Coloca e ela fica mandando dados para uma central. Perfeito. Vamos falar um pouco dessa parte do BNDES, da tecnologia. Acessibilidade, como é que o cara conhece o banco. Como ele conhece o banco. Como é que ele pode utilizar as coisas lá? Perfeito. Hoje o banco, ele obviamente que ele caminha, obviamente juntamente com a tecnologia, com todo o processo de digitalização que você vê aí fora. Então a gente tenta também andar em conjunto, né? Então tanto que o banco hoje, a gente tem hoje chamado um processo de digitalização. Ele já começou já há algum tempo, não foi de agora, mas eu diria que a gente está intensificando cada vez mais esse trabalho. Queria chamar a atenção aqui uma questão, quando você falou em acessibilidade, é importante, muitas das vezes as pessoas falam, mas como é que eu acesso o banco? O BNDES ele não tem uma agência a cada esquina, então as pessoas se perguntam, elas até vem a gente falando, o BNDES financia o micro e pequeno, financia, mas eu não consigo ver a agência do banco. Como é que isso acontece? Isso acontece porque a gente faz com que o nosso recurso chegue até o empresário, até o produtor rural, por meio dos nossos agentes financeiros credenciados. Que agentes financeiros são esses? Basicamente, eu diria que todo grande banco ou médio banco que você vê aí na sua cidade, no seu município, ele é um banco que opera as linhas do BNDES. A gente está falando de bancos privados, bancos públicos, bancos de montadora, que operam muito forte no agronegócio para aquisição de máquinas e implementos, agências de fomento, bancos de cooperativa e cooperativas de crédito. Então, todos esses são agentes financeiros que operam as agentes do BNDES. E como é que o empresário, como é que quem está ouvindo a gente do outro lado vai conseguir saber quais são esses agentes financeiros? Hoje nós temos, desde o ano passado, a gente lançou no site do próprio banco um canal chamado Canal do Desenvolvedor, né? Canal do Desenvolvedor MPME. O produtor ou o empresário ele pode ali clicar nesse link e acessar uma página do BNDES onde ele vai basicamente colocar o seguinte: informações básicas, né, sobre ele, informações sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, informações básicas sobre a sua necessidade de investimento, de financiamento para o seu investimento. A gente vai identificar a localização, qual é a sua necessidade e colocar basicamente uma lista de programas que poderiam suprir aquela necessidade. E o mais importante, de acordo com aquelas linhas e de acordo com a localização do empreendimento, do investimento, a gente consegue dizer quais são os bancos
que ele consegue acessar, que financiam via recursos do BNDES. Isso tudo via rede. Tudo via rede. E assim, é muito interessante porque ele não precisa só se ater ao banco de relacionamento dele. Ele pode também enviar para outros agentes financeiros que não são do seu relacionamento, e isso tudo sem sair de casa. Ele não precisa ir fisicamente à agência. Ele pode enviar esse pleito e o banco vai poder analisar, processar e depois entrar em contato com esse cliente. Tiago, parece incrível, nosso tempo já acabou. Já acabou? Já acabou. Você vê que quando a gente está afim de conversar, a gente conversa, basta sentar e conversa. Eu quero te agradecer muito. Obrigado. E te dizer que eu estou aqui todo dia. Quando você estiver passando por aqui, quiser vir aqui para conversar, estou à disposição. Ok, muito obrigado. Queria agradecer a você a oportunidade mais uma vez de poder estar aqui explicando um pouquinho, né, como é que é o BNDES, como é que é o funcionamento. E acho que é importante cada vez mais reduzir o distanciamento entre o banco e, obviamente, a sociedade, que é o produtor rural, que é o empreendedor, né, o empresário. Muito obrigado. Hoje fizemos um pouco isso. Obrigado a você. Gente, é assim. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado. Até logo.